Convido a igreja, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Provavelmente será reproduzido aí na tela. Nós estamos numa série de exposição sobre os ofícios de Cristo. Já falamos aqui há 2 semanas sobre ofício de rei. Jesus reina sobre toda a terra e sobre o universo. Falamos no domingo passado sobre o ofício sacerdotal de Cristo e hoje falaremos sobre o ofício profético de Cristo. Eu faria a leitura, os irmãos apenas me acompanhem. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia, referindo-se aqui aos discípulos, a 2 discípulos, chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te pedimos, fale aos nossos corações, queremos ouvir a tua voz. Que a tua palavra, Senhor, venha confrontar os nossos corações, que a tua palavra venha nos animar, nos exortar, que saiamos daqui edificados. Ó Espírito Santo, fale ao nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós falaremos a respeito do ofício profético de Cristo. Gurus, inteligência artificial e Jesus, o maior dos profetas. Nesses últimos meses, uma agitação começou a tomar conta das nações, em razão de uma avançada tecnologia de inteligência artificial, o qual tem a capacidade de copiar a inteligência humana, escrevendo textos com muita clareza, tomando decisões dos mais diversos tipos e temas da humanidade. Milhares já estão utilizando dessa inteligência artificial como uma espécie de mestre, de guru, de professor. Alguns estão até se aconselhando com essa inteligência artificial. A razão de tanto sucesso pode ser explicada em razão dessa busca constante do homem, de alguém ou por algo que venha responder às suas questões mais internas do seu ser. A mensagem de hoje nos apresenta
o verdadeiro profeta, o profeta eterno, aquele que tem toda a sabedoria. Jamais alguém falou como Jesus em toda a história da humanidade. Como entender um jovem que nasceu num canto obscuro do Império Romano, um homem que não escreveu livro algum em toda a sua história de vida aqui na terra, montou uma equipe formada por homens simples, nunca pegou um microfone, nunca se distanciou da sua terra natal, nunca frequentou uma escola rabínica. No entanto, é a personalidade mais discutida e mais influente de toda a história da humanidade. Ninguém teve a sua vida tão escrita por milhares de livros do que ele. Ele transformou e continua transformando vidas, transformando assassinos em pessoas de bem, covardes em corajosos. Ele continua restaurando vidas e hoje bilhões e bilhões seguem a esse jovem, Jesus de Nazaré, o profeta perfeito. Hoje falaremos sobre o ofício profético de Cristo. Ele é o profeta de todas as eras, ele falou no Velho Testamento, ele falou no seu ministério terreno e ele continua falando aos nossos corações. Nessa cena narrada por Lucas, a respeito desses dois discípulos, que era domingo de manhã, esses discípulos estavam indo para Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Jesus já havia acabado de ser ressuscitado. As duas mulheres foram ao túmulo, viram que ele não estava lá, elas correram para avisar aos discípulos. Esses discípulos estavam lá e saíram do meio dos discípulos e foram para Emaús. E durante o caminho eles vieram conversando a respeito desses últimos acontecimentos. E Jesus chega, diz o texto, Jesus chega e pergunta: sobre o que vocês estão discutindo? E os discípulos falam: mas como é que você não sabe? Você, visitante de Jerusalém, talvez seja a única pessoa que não sabe o que aconteceu. E Jesus pergunta: mas o que aconteceu? E eles começaram a narrar sobre a morte de Cristo, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Nós vamos falar aqui desse texto, alguns aspectos do ofício profético de Cristo aqui nesse texto. Porque Jesus é o maior dos profetas. E aí, logo no versículo 19, vocês, por gentileza, deixem aberta a palavra nesse capítulo. A primeira razão por que Jesus é o maior de todos os profetas está aí no versículo 19. Os discípulos falaram para Jesus sobre o acontecimento. E eles falam: ele era um profeta poderoso em palavras, em obras. No versículo 19. O que é ser profeta? A primeira imagem que vem à nossa cabeça é que profeta é aquele que faz previsão de futuro. É normal esse tipo de entendimento, porque de fato no Velho Testamento muitos dos profetas em diversas circunstâncias falaram a respeito de futuro, mas não somente a respeito disso, mas falaram também coisas do cotidiano daquela época. Profeta, então, a melhor explicação para o profeta é aquele que foi comissionado por Deus para levar uma mensagem direto ao povo, uma mensagem direto de Deus ao povo. O profeta, então, é esse, o representante oficial de Deus. Nós percebemos aqui Jesus como um profeta poderoso em palavras. Diversas são as confirmações no Evangelho, nas Escrituras. Marcos 1:22 diz o seguinte, que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como quem tem a autoridade. Jesus impactava porque na sua fala ele tinha autoridade. Lucas 4:32 diz que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade. Existe mais algo de extraordinário de que Jesus fez, e isso foi uma referência dos próprios discípulos, dizendo que ele era um profeta poderoso em palavras, mas também em obras. Essas obras serviram para autenticar e mostrar que ele era o profeta maior de todos os profetas. Jesus foi poderoso em palavras, foi poderoso em obras. João 2:11 diz:
este sinal miraculoso em Caná de Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou, quando Jesus realizou a transformação de água em vinho, e isso serviu para revelar a glória de Jesus, e os seus discípulos creram nele. Percebam que os milagres de Jesus autenticariam o seu ofício de profeta, como sendo o maior de todos os profetas. João 10, 37 e 38, o próprio Senhor Jesus diz que as obras que acompanhavam a ele tinham o propósito de confirmar que o Deus estava com ele e ele estava com Deus. Mas qual é a mensagem do Senhor Jesus? Qual é a mensagem do maior de todos os profetas? A mensagem de Jesus é a proclamação do Evangelho, a mensagem da redenção, aquela que vai trazer a cura para o mal da sociedade, para o mal da humanidade. Ele é a própria profecia encarnada. Ele não apenas fala do que ouviu direto do Pai, mas ele fala a respeito dele próprio. Portanto, meus queridos, não percam tempo à procura de gurus, de oráculos, de profetas, de mistérios que não existem, pois em Jesus nós encontramos a mais perfeita sabedoria. Ele é o portador de uma mensagem poderosa, direto do Pai, que tem a capacidade de mudar a história da sua vida, não somente nessa existência, mas para toda a eternidade. Porque Jesus era o maior de todos os profetas. E a segunda razão que quero falar é porque Cristo fala a todas as eras. Cristo falou para a igreja de toda a época, através da sua palavra, através do Espírito Santo, através de profetas, de meios diversos, há uma mensagem concernente para a edificação e para a salvação. Jesus falou a todas as épocas, Jesus falou no Velho Testamento. Cristo exerceu o ofício de profeta mediante o seu Espírito, em teofanias, para revelar a verdade, através de diversos profetas, de salmistas, de escritores. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, 11, diz que o próprio Espírito de Cristo falou mediante os profetas da época do Velho Testamento. Cristo não só falou para o Velho Testamento, mas também ele exerceu o seu ofício de profeta durante o seu ministério terreno. Em João 15:15, Jesus declara aos discípulos: eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigos, porque eu tenho revelado aquilo que o meu Pai pediu para que fosse revelado. Então, Cristo também exerce o seu ofício de profeta após a sua glorificação aqui na terra. No próprio versículo 27, quando os discípulos, no capítulo 24, versículo 27, quando os seus discípulos acabaram de contar os acontecimentos, diz o seguinte: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele próprio, Jesus, em todas as Escrituras. Então, o Senhor, mesmo depois da ressurreição, exercendo o seu ofício de profeta. No versículo 32, de uma forma misteriosa, aqueles discípulos reconhecem Jesus. Imediatamente Jesus desaparece diante deles. E no versículo 32, eles fazem uma observação muito interessante. Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho, enquanto nos expunha as Escrituras. Ele é o maior dos profetas, Ele continua falando ainda hoje, através da sua igreja, através das Escrituras, através do teu Santo Espírito que ilumina os nossos corações. Jesus é o maior dos profetas, pois Ele é o profeta desde a eternidade. Em Provérbios 8, Jesus é interpretado como sendo a própria sabedoria que estava com o Senhor Deus,
com a Santíssima Trindade desde antes da criação do mundo. Em João 1:1 fala que no princípio era aquele que era a própria palavra. Jesus era a própria palavra que estava desde a eternidade. Jesus é o nosso profeta eterno, é o nosso primeiro e último profeta. Ele é o Verbo de Deus encarnado. Ele se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Somente o maior de todos os profetas é a própria palavra que foi profetizada pelo Senhor Deus. Hebreus 1:2 fala que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras, mas aos nossos antepassados e por meio de profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas. E aqui, meus queridos, surgirão muitos falsos profetas. Quais são as vozes que nós temos ouvido? Quais são as vozes que nós temos seguido? Quais são as palavras que nós temos nos comprometido? Diante de tantos gurus que a sociedade tem apresentado a nós, chega de meninice, de ir atrás de coisas que não existem, se nós temos o mais sábio de todos os profetas. Quem não gostaria de se assentar diante de uma roda das pessoas mais sábias que já existiram no nosso planeta? Nós temos a oportunidade de nos assentarmos ao pé de Jesus e ouvirmos a sua voz poderosa, de ouvirmos a mais perfeita sabedoria. Em Cristo está contido a maior riqueza de todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria da eternidade. Nós temos isso disponível. A quem nós temos ouvido? Submeta-se à autoridade de Cristo, aquele que é o maior dos profetas, aquele que tem toda a autoridade, que as suas palavras sábias possam provocar mudanças na sua vida, em todas as áreas da sua vida, no casamento, que as palavras sábias de Jesus possam provocar mudanças no teu trabalho, na sua relação com os pais, com os irmãos, com os filhos, com parentes, com vizinhos. Submeta-se à autoridade de Cristo. Nós também somos chamados para sermos profetas de Deus, fomos comissionados com uma mensagem poderosa. Nós somos os profetas de Deus. A W. Tozer, conferencista, pensador, pastor, escritor, ele diz o seguinte: nós não somos diplomatas, nós somos profetas. Nós não temos uma mensagem de acordo, nós temos um ultimato. Temos um ultimato em nossas mãos. É inadmissível, com o ultimato nas nossas mãos, nós não sermos sensíveis ao sofrimento deste povo que está lá fora, perdido, em busca de uma palavra de sabedoria, em busca de esperança. Nós temos esse ultimato, que possamos levar uma palavra de esperança, a palavra de salvação e a palavra do juízo vindouro de Deus vindo sobre a humanidade. Nós temos que ter a palavra. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados e experimentem a mais perfeita paz. Homens, coragem, não nos acovardamos, não possamos nos acovardar. Mulheres, coragem. Jovens, adolescentes, coragem. Nós temos esse ultimato nas nossas mãos. Haverá um dia, meus queridos, que nós conversaremos face a face com o maior dos nossos profetas, o Senhor Jesus Cristo. E nós ouviremos diretamente aos nossos ouvidos a sua mais doce e poderosa voz, que inundará a nossa alma da mais completa alegria, do mais sublime prazer e do deleite mais puro. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja provocando mudanças em nossos corações. Eu convido o reverendo
Davi para que possa orar. Santo Deus, que alegria é poder saber que temos Cristo Jesus, o nosso grande profeta, aquele que revela o seu ser, aquele por meio do qual conhecemos os teus desígnios, conhecemos a tua vontade e podemos por meio dele ouvir a tua santa voz. Pai amado, que o Senhor, por intermédio do teu Santo Espírito, nos dê ousadia para sermos também boca do Senhor nesse mundo caído, nesse mundo quebrado pelo pecado, que possamos, por meio da nossa comunicação, transmitir graça, iluminar, Pai, esses lugares tenebrosos e escuros à nossa volta. E que possamos também, por intermédio do Teu Santo Espírito, sermos sensíveis à Tua voz, voz proclamada nesta manhã por meio da exposição do Teu Santo Evangelho, voz também proclamada por meio do Teu povo nos relacionamentos diversos, dentro do casamento, nas relações familiares, na comunhão dos santos, por meio também da leitura e meditação da Tua Santa Palavra. Que possamos sempre ser sensíveis à Tua voz, Pai, é o que nós te pedimos. E pedimos também perdão pela dureza do nosso coração, pelos pecados que nos afastam e que nos tapam os nossos ouvidos de ouvir a Tua santa voz. Nos perdoe, seja misericordioso conosco, Pai, é o que nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus, a palavra encarnada. Amém. Amém. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a igreja e sobre toda a face da terra.